galerinha do YouTube, beleza? Bom, galerinha, estou novamente aqui dentro da Variante e hoje mostrando o resultado de como que ficou o painel dela depois daquelas manutenções que eu fiz aqui. Que eu tinha mostrado no outro vídeo que tinha que organizar ainda a parte elétrica, né? E colocar o contagiro no lugar que eu falei que eu ia colocar. E também falando sobre o que eu ia fazer aqui no porta-luva, que estava aquela situação feia que ficou. Certo? Então, como vocês podem ver, o painel ficou bem montadinho, né? Tudo certinho. Aqui, como eu falei que estava tudo grosseiro, né? Que passaram a lixadeira. Eu resolvi colocar um papel compacto preto aí, para estar melhorando aí o aspecto do painel. Ficou muito bom, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ficou bem bacana, né? Porém, ainda ele ficou umas marcas aqui, mas isso não tem o que fazer. Mais do que tava, melhorou bem. Então esse é o resultado, né? Aqui está o contagiro que eu falei para vocês que eu ia estar colocando nesse lugar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Passei uma cinta de ferro aqui, segurando o contagiro no lugar, né? Como tinha aquele monte de furo que eu mostrei. Então esse é o jeito que ficou aí o contagiro no lugar, certo? E aqui, na parte da parte elétrica, que tava aquela bagunça, eu consegui organizar bem, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Já dei uma amarrada nos fios, tudo certinho, ó. Então ficou bem organizadinho aí do jeito que eu queria. Olhando daqui, ó, você não vê nada praticamente, né? Só se você baixar aí você consegue ver a caixa de fusíveis ali. Mas olhando daqui, ficou bem limpo o painel, né? Bem limpinho, não ficou nenhum fio pendurado. Então gostei muito do resultado que ficou, certo? Vou ligar a chave aqui. Ligou o painel, ó. Como eu tinha mostrado para vocês. Contagiro ali, tudo funcionando certinho. Beleza? Então, mostrando essa atualização do painel aí para vocês. Só que hoje esse vídeo aqui vai ser um vídeo falando sobre o avanço do distribuidor, como vocês já viram aí na descrição do vídeo, certo? Bom, galera, e voltando aqui, estou com um papel aqui. Esse papel aqui eu imprimi do livro Conheça Seu Volkswagen, né? E eu vou estar falando umas coisas para vocês aí sobre o funcionamento do motor, né? Que primeiramente vocês precisam entender um pouco de como é o funcionamento. Para mim depois tá falando sobre o avanço do distribuidor, certo? Eu vou explicar de uma maneira bem simplificada, entendeu? Não vai ser uma coisa tão técnica, até que eu não sou o cara para isso. Mas eu vou tentar entender de uma forma bem simplificada para que todos entendam aí como que é o funcionamento do motor, certo? Bom, como os motores que funcionam a combustão interna, todos eles são a maioria, né, dos motores, porque tem outros motores que são em outros tempos diferentes. Mas esse motor aqui dos Fusquinha, Variante, Brasília, Kombi e assim vai. Não só esses carros, e também outros motores aí 4 cilindros. Todos eles são baseados no funcionamento de 4 tempos, né? Que esses 4 tempos aqui, ó. Isso aqui que eu estou mostrando, isso está válido esse funcionamento em um pistão só, mas ele funciona nos 4 pistões do carro. Bom, então para começar aqui, para ser bem simplificado, vamos supor que o virabrequim do carro seja um pé de vela de bicicleta, entenderam? Que ele faz a mesma função do pé de vela de bicicleta. Sendo que aqui onde é a biela e o pistão, aqui é a sua perna, né, que faz a força. E no carro, o que vai fazer a força são a queima do combustível, né, e a força da explosão que vai estar fazendo com que o virabrequim comece a rodar. Entenderam? Então, como o motor é composto de 4 tempos, como vocês podem ver aqui, a primeira é admissão, compressão, explosão. Essa explosão aqui
é o ponto que eu quero chegar, certo? Então, conforme o vídeo for passando aí, vocês vão entender. E a descarga, que é o escape. Então, o que é a admissão? A admissão é a hora que a válvula de admissão abre e entra os gases aqui, que é a mistura ar-combustível, que o que manda isso aí é o carburador, que faz essa mistura e manda aqui na admissão, que é a mistura ar-combustível. E também, para que o virabrequim trabalhe aqui e as válvulas funcionem, isso é tudo a base de um sincronismo, que é tocado pelo virabrequim e o comando de válvula, que vai acionar as válvulas no tempo certo. Entenderam? Então, aqui vai entrar os gases, como eu já falei, misturar combustível. A hora que o pistão subir, vai gerar a compressão, que é o pistão comprimindo a misturar combustível aqui no cilindro. E a explosão é a hora que a vela gera a faísca e acontece a explosão para estar jogando o pistão para baixo junto com a biela, e com isso vai rodar o virabrequim. Aí depois, na hora que o pistão sobe de novo, a válvula de escape abre, e aí os gases de misturar combustível já explodido e queimado vai ser jogado para o escapamento, certo? Então esse praticamente é o funcionamento básico que eu estou explicando de um motor. Então eu estou mostrando isso aí para vocês entenderem um pouco de como que é o funcionamento do motor, certo? Depois disso, agora eu vou entrar na parte que é o que me interessa nesse vídeo, que é o ponto de ignição, que é a hora que a vela gera a faísca para acontecer a explosão do pistão aqui, certo? E para isso, para que a vela gere a faísca no tempo certo que o pistão está subindo, para estar acontecendo a explosão e jogar o pistão para baixo, é o sincronismo que eu já falei, que é o virabrequim acionando o comando das válvulas para estar abrindo elas. E também nesse sincronismo tem o pinhão do distribuidor, que é acionado também pelo virabrequim. Então essa faísca aqui, ela vai ter o tempo certo de explodir, entenderam? Não vai ser toda hora a vela, na hora que esse pistão aqui tiver aqui embaixo, a vela vai estar gerando faísca. Não, ela só vai gerar a faísca na hora que o pistão subir na posição certa, para ela tá dando a faísca e explodir, para estar queimando a misturar combustível. Entenderam? Então, uma explicação bem básica. E agora eu vou mostrar para vocês aí como que é o funcionamento do avanço do distribuidor. Por quê? Conforme o motor vai trabalhando aqui, você vai acelerando o carro, esse pistão aqui ele vai trabalhar bem rápido. Conforme vai subindo a rotação do motor, mais rápido o pistão está trabalhando aqui, certo? Isso aqui é 4 tempos de um pistão só. Imagine os 4 pistões do carro tendo esse funcionamento numa velocidade rápida. É uma loucura o funcionamento do motor, não tem como ver, mas é você acelerar e sentir o barulho do motor. Então vamos lá. A faísca, por exemplo, na marcha lenta, lá no distribuidor você vai colocar o distribuidor num ponto que você consegue ver a polia do virabrequim numa frestinha lá atrás no motor. Que conforme você vai virando o distribuidor, você vai ajustando o ponto do motor, que esse ponto é a faísca da vela, certo? Então você vai lá com a pistola de ponto, que eu já mostrei em alguns vídeos aí, eu colocando o fusquinha no ponto. Essa é a hora que você consegue ver o ponto lá na polia do virabrequim. Então, vamos citar um exemplo aí. Vai trabalhar com 12 graus e meio aí.
o ponto do distribuidor? Vai depender de cada motor. Tem gente que usa 10 graus, tem gente que usa 12,5, tem gente que usa até 15 graus. Dependendo do caso aí, até 18 graus eu já vi pessoas usando, certo? Então, para a marcha lenta, o funcionamento ideal aí, vamos se dizer que eu estou usando 12 graus e meio lá na polia do virabrequim. Beleza. Coloquei lá 12 graus na marcha lenta. A partir do ponto que você vai acelerando o carro, o pistão começa a trabalhar mais rápido. Aqui na faísca da vela, ela vai precisar de um adiantamento da faísca, porque senão o motor vai começar a girar mais rápido, e aí com isso a vela vai ficando atrasada para dar a faísca no ponto certo, entenderam? O motor vai subir de giro e a faísca vai ficar atrasada, e com isso o que acontece? Você vai perder rendimento do motor e o motor vai trabalhar irregular, certo? Então, conforme o virabrequim vai trabalhando mais rápido, mais o ponto de ignição ele tem que adiantar para acompanhar a velocidade do pistão. Entenderam? Então, eu vou lá atrás mostrar para vocês, que agora eu vou mostrar um pouco do distribuidor do carro. Bom, galerinha, estou aqui na parte de trás do carro, né? E aqui está o distribuidor, que ele faz a distribuição da faísca para as velas. E aqui está a polia do virabrequim que eu falei para vocês, que ali estão os pontos marcados, que no caso ali é 7,5, 7 graus e meio, 10 graus e 12 graus e meio, certo? Então, para você deixar o grau correto aqui nesse motor, você precisa coincidir essas marcações nesse ponto aqui, ó, que tem um ressaltinho aqui, ó, tem tipo um pino aqui, que é onde você vai ajustar o ponto com a pistola de ponto e rodando o distribuidor aqui, como eu já mostrei para vocês nos outros vídeos, certo? Então, como eu estava falando para vocês, que conforme o motor vai subindo de giro, a faísca da vela precisa acompanhar esse giro, que no caso é o avanço do distribuidor, que no caso é essa peça aqui que eu estou mostrando para vocês. Fizeram vários tipos de avanço, que no caso da variante aqui ele é só avanço a vácuo, tá certo? Na variante só saiu avanço a vácuo, e já aí conforme foi tendo a evolução aí, eles fizeram o distribuidor que ele é avanço a vácuo e centrífugo. Que acontece aqui? No centrífugo ele tem tipo umas molinhas aqui, que conforme o motor vai subindo de giro, esses contrapesos que tem aqui dentro, ele vai adiantando o ponto, e com isso vai adiantar a faísca da vela na hora que o motor começar a subir de giro. Entenderam? Então saiu esse distribuidor aqui, que ele é avanço a vácuo e centrífugo, que no caso aqui o avanço a vácuo, ele só vai trabalhar em rotações baixas na hora que você está saindo com o carro. E também junto com o centrífugo, que ele começa a adiantar a faísca da vela também. Então no caso aqui vai ser a soma do avanço a vácuo junto com o avanço centrífugo, que dependendo na hora que o carro começa a subir de giro, numa certa rotação do motor, essa cápsula aqui do avanço a vácuo, ela vai se perdendo, entendeu? Que essa cápsula aqui, ela é ligada no carburador do carro, entenderam? Então é um vácuo que puxa essa cápsula para estar adiantando o ponto do distribuidor. Então vai chegar numa rotação, na hora que ela começa a atingir uma rotação mais alta, o vácuo do carburador vai se perdendo e essa cápsula deixa de trabalhar, e aí só fica em funcionamento o avanço centrífugo. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa cápsula aqui, mas eu não vou nem entrar em detalhes sobre esse assunto, porque eu não utilizo essas cápsulas de avanço nos meus carros, entendeu?
eu só gosto de usar o avanço centrífugo do motor. Que no caso, esse aqui é um distribuidor que eu vou estar colocando na variante, que ele tinha cápsula de avanço aqui, avanço a vácuo, porém eu tirei e só vou utilizar avanço centrífugo igual que é nos Puma, que ele só trabalha com avanço centrífugo e não avanço a vácuo. Então aqui a cápsula estava furada, então não serve mais para nada. E outra, eu também não vou comprar uma cápsula que hoje em dia as pessoas estão pedindo fortunas numa cápsula que para mim não vai fazer tanta diferença, certo? Então aqui esse distribuidor aqui ele está só com avanço centrífugo e retrabalhado a curva de avanço, de como eu mostrei já para vocês em algum vídeo atrás aí no canal, eu mostrando como que faz para limitar o avanço do distribuidor, certo? Então esse distribuidor que eu vou colocar, esse distribuidor aqui é o famoso distribuidor Aranha, que é da ignição transistorizada, que é aquela caixa quadradona grandona que eu já mostrei para vocês no canal aí, certo? Esse distribuidor aqui era do Fusquinha marrom, ele está com a cápsula de avanço furada também, então no caso aqui é só centrífugo. Até que no caso eu tirei e lá no Fusquinha marrom eu estou usando um sistema HAL, certo? Então voltando aqui, como a variante é só avanço a vácuo, o que acontece? Nesse carro aqui a cápsula de avanço ela furou, no caso aqui ela está furada, entendeu? Furou e deixaram assim. Então o que acontece? Esse motor aqui ele não tem avanço nenhum, certo? Não tem avanço nenhum, conforme o carro sobe de giro ele fica amarrado, entenderam? Porque não tem o avanço para estar avançando a faísca nas velas na hora que o motor atinge uma rotação maior aí, certo? Para resolver esse problema, o que fizeram aqui? Como esse carro aqui, o ponto de ignição inicial, tem gente que usa 7, tem gente que usa 10, eu estou usando aqui atualmente 12 graus, certo? Então, como esse distribuidor não está funcionando, e conforme você acelera o carro ele não sobe de giro, o carro fica amarrado, o que fizeram? Quando eu comprei esse carro aqui, eu coloquei a pistola de ponta aqui para ver e vi que o ponto de ignição dele, o ponto inicial estava muito alto, estava chegando na casa dos 30 graus aí. Para tentar resolver esse problema aqui que está sem avanço do distribuidor, eles deixaram o ponto inicial de 30 graus. E com isso, o funcionamento em lenta fica horrível. O motor fica quadrado, né? Ele só vai ficar bom na hora que atingir a rotação, quando atingir uma rotação alta, e aí tiver no ponto de 30 graus no distribuidor, certo? Aí o que eu fiz? Vim aqui, como eu estava com a pistola de ponto, ajustei o ponto em 12 graus e meio aqui. Então o que acontece? Na lenta o motor ficou bom, porém na hora que eu começo a acelerar o carro fica amarrado. Por quê? Porque o distribuidor aqui não tem avanço e o motor precisa do adiantamento da faísca da vela para ele começar a subir de giro. Então, como não tem isso, acontece esse problema aí. O motor não tem rendimento e o motor trabalha irregular. Bom, então o que eu fiz aqui para fazer esse vídeo para mostrar o problema para vocês? Eu voltei o ponto inicial de como que estava, para vocês verem como que é o funcionamento. Eu voltei aqui no ponto de mais ou menos 30 graus, 30 ou 25 graus aí, mais ou menos, porque não tem como eu saber, certo? Eu voltei no ponto que estava e agora eu vou lá dar uma partida nela para vocês verem como que é a partida dela com o distribuidor fora do ponto, que é o ponto ideal de 12 graus e meio. Bom, galerinha, estou aqui dentro do carro e eu vou dar a partida para vocês verem de como que é a partida do carro com o avanço muito adiantado. Ó, pegou, desliguei. Ó, vocês perceberam que a partida tá bem pesada?
Isso acontece quando o ponto dele está muito adiantado. Até que no dia que eu comprei lá, eu achei que fosse o motor de arranque ou até a bateria fraca. Mas a bateria do carro era nova, né? Então eu fiquei meio desconfiado aí que podia ter alguma coisa de errado no carro, né? Até que eu achei que era o motor de partida e não a bateria. Então vamos lá, de novo. Ponto adiantado, ó. Agora já pegou melhor. Mas ó, depende do ponto que o motor para, ó. Ó, o motor chega até parar. De novo. Ó. Pegou. Então o motor aqui, ó, como ele está muito adiantado, ó, o funcionamento dele é muito irregular. Por quê? Porque o ponto do motor não está no ideal, que no caso aqui, a faísca da vela está muito adiantada e a rotação do motor é menor. Então por isso que o motor fica irregular. Beleza? Deu para entender aí? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou lá atrás no motor e vou ajustar o ponto nos 12 graus e meio. E aí eu venho aqui e vou dar uma partida para mostrar para vocês como que é a partida com o ponto de ignição ideal no ponto inicial. Bom, galerinha, então vamos lá, vou dar a partida aqui. Já fui lá atrás, ajustei os 12 graus e meio na pistola de ponto. E agora eu vou dar a partida para vocês verem como que é a partida com o ponto inicial correto. Vocês viram que a partida o motor girou mais rápido. Vou desligar de novo. Vou dar outra partida, ó. O motor ele gira bem mais rápido e já pega de primeira. Acelerar, ó. Ó, o funcionamento já ficou certinho do motor. Motor funcionando que nem um reloginho. Vou desligar aqui. Então, em que ponto que eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês que o ponto de ignição ele faz muita diferença no motor. Que para todos os motores, o ponto de ignição é ideal para um bom funcionamento. Que nem vocês viram aí, como esse distribuidor ele só tem cápsula de avanço a vácuo e ela está furada, e o carro estava ruim nas altas rotações. Então o que fizeram para ficar um pouco melhor? Em vez de ir lá e trocar um distribuidor, colocar uma ignição eletrônica ou comprar a cápsula, o que fizeram? Adiantaram o ponto lá, o carro ficar bom para andar em altas rotações. Porém, ele fica com esse problema aí que eu mostrei para vocês. Como ele não está no ponto inicial ideal, o carro fica com a partida pesada para estar pegando. E também com isso ficando ruim para pegar o carro. Então agora, como vocês viram aí como que é os sintomas, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta com ela na rua e mostrar para vocês os sintomas de como que é andando com o carro em movimento, certo?